A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia para todo mundo. Só Deus mesmo sabe o quão feliz eu tô de estar aqui com vocês. A saudade que eu tenho de cada um de vocês e como vocês fazem parte das minhas orações diárias. Vocês moram no meu coração e eu quero dizer para vocês que não é fácil encontrar uma igreja como a nossa, não, viu? Você pode procurar bastante, às vezes a gente não valoriza da maneira como que nós deveríamos valorizar. E eu posso dizer para vocês que a nossa igreja é um grande tesouro e se você está aqui, você é um privilegiado de estar aqui, porque Deus te colocou aqui. Então, as minhas saudações aos irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, com essa responsabilidade tão grande de falar de um texto tão forte, mas meu coração se alegra e não tem algo que possa me alegrar mais do que compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Bom, o título que me foi passado foi para que a gente falasse sobre os cidadãos dos céus e os inimigos da cruz de Cristo. E os irmãos têm estudado Filipenses há um tempinho, eu tenho acompanhado também pelo YouTube, pela graça de Deus. E aqui a gente vai passar um pouquinho sobre pontos que vocês já acompanharam, que os presbíteros, que o Isaac já falaram, porque Paulo ele vai dar uma condensada aqui e vai dar uma conclusão no pensamento dele em relação à santificação da igreja, né? Então, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 3, Paulo ele fala da conversão dele, como ele foi, e como ele era na vida dele de fariseu, e ele usa isso como contraponto para bater com os judaizantes que diziam que os crentes deveriam se circuncidar, que a graça não era o bastante, e Paulo chega a chamá-los de cães, de tanto mal que eles faziam, né? E logo depois Paulo ele continua, e ele depois que ele falar que ele declarava tudo aquilo como perda por amor a Cristo, ele caminha e ele fala do processo dele de santificação, que ele fala que o objetivo dele, da vida dele, de tudo que ele tinha era conhecer a Jesus, o poder de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo. E ele fala que aquilo é o alvo dele, que ele deixa tudo para trás, que não importa as coisas boas ou as coisas ruins que já aconteceram, ele continua prosseguindo para o alvo que é Cristo, que é se tornar como Cristo. E aqui ele chega no finalzinho do capítulo, e ele vai dar uma palavra final sobre a santificação. E eu creio que Paulo, ele com certeza está falando à igreja, ele está falando aos cidadãos dos céus, que a gente vai tratar bem disso, mas em meio aos cidadãos dos céus também tinha alguns chamados de inimigos da cruz de Cristo, que estavam lá no meio. E isso nos lembra também parábolas que Jesus nos contou, como a parábola do joio e do trigo, que cresciam no meio da igreja. E eu peço a Deus para que Ele possa nos ajudar a explanar esse texto e, pela graça dEle, Ele possa derramar do Teu Espírito em nós, para que nós possamos ouvir a voz dEle. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós precisamos de Ti e clamamos a Ti. Mova, Senhor, do Teu Espírito no nosso meio e fala aos nossos corações. Fala, Senhor, que nenhum coração, ó Pai, saia daqui hoje da mesma maneira que entrou, Pai, mas que os corações sejam, ó Deus, quebrantados pelo Teu Espírito, que as lágrimas desçam dos nossos olhos, Senhor, que nós saímos daqui com um desejo maior de sermos como Tu, Pai, de imitarmos, ó Deus, o exemplo de Paulo, Pai, o exemplo dos santos homens e mulheres de Deus, ó Pai, que o Senhor tem colocado na história. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, Paulo, ele começa no versículo 17, e ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês da necessidade que nós, como cidadãos dos céus, temos de ter um espírito
ensinável. Um espírito ensinável, o que é isso? Um espírito ensinável é alguém que olha para si mesmo e não se vê como completo. É alguém que está disposto a sentar na cadeira, pegar a sua caneta e anotar e aprender. Alguém que não se vê como perfeito, alguém que se vê com necessidade de crescer, de aprender, de evoluir. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não tem um espírito assim. Muitas vezes nós sentamos na cadeira da igreja, ou até na nossa vida profissional, nossa vida familiar, nós olhamos para nós mesmos e nós falamos, nossa, como eu sou bom. Disso aí que eles estão falando eu já sei. Eu já li esse texto 10 vezes. Eu já li vários livros sobre isso. E nós fechamos nosso coração. E havia irmãos na igreja de Filipos que talvez olhavam para si mesmos e achavam que eles já tinham alcançado o objetivo da vida deles, ou que eles eram perfeitos, como muitas vezes acontece no nosso meio. Mas Paulo, ele diz que não, que nós devíamos imitá-lo. E qual que era o objetivo de Paulo, como a gente acabou de falar? Conhecer a Cristo, ser como Cristo, participar dos sofrimentos de Jesus. E mesmo Paulo, que era um apóstolo, mesmo Paulo que havia visto o Senhor, mesmo Paulo que já tinha passado por diversas coisas e estava num ponto da caminhada dele, quase que no fim, ele olha para si mesmo e ele fala, eu preciso aprender mais sobre Jesus. E a primeira pergunta que eu falo para vocês, meus irmãos, qual que é a necessidade que o seu coração está sentindo de conhecer mais sobre Jesus? Seja sincero e olhe para o fundo do seu coração e pergunte para o seu coração e coloque o seu coração à prova de qual foi o primeiro pensamento que você teve quando você acordou hoje. Se você olhou para você como um necessitado da graça de Deus e você orou a Deus e falou, Senhor, eu preciso que o Senhor derrame graça sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor derrame água do teu Espírito sobre o meu coração seco. Porque, meu irmão, se você for pela sua própria força, você não vai chegar em lugar nenhum. Pela nossa própria força, a gente pode falar até mesmo da palavra de Deus e o nosso coração vai continuar seco. Porque nós precisamos dele. E a pergunta que vai revelar no teu coração o quanto você se vê necessitado de Deus é: quanto tempo você passou hoje de manhã com Jesus? Antes de vir para cá. Quanto tempo você passou com a palavra de Deus hoje de manhã? Porque o único meio que nós temos de ter um relacionamento com Cristo, de construir uma vida com Deus, é através da sua palavra, é através da oração. E eu sei que alguns de nós, infelizmente, não passaram nem 10 minutos quando acordaram com Deus, sozinhos com Deus. E se eu aprofundo a pergunta, quanto tempo você passou nessa semana com Deus? Quanto é a sua necessidade de ser como Jesus? O quanto você se vê necessitado? Porque a palavra de Deus diz, aquele que bate, a porta se abre, aquele que tem sede, será dado água na vida, meus irmãos. Mas muitas vezes nós estamos com o coração seco e nós não conseguimos nos enxergar assim, e nós continuamos levando a mesma vida. Meus irmãos, enquanto nós não olharmos para nós mesmos como os pobres de espírito, como Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, enquanto você não se enxergar pobre e que você necessita comprar de Deus vestes, você necessita comprar ouro refinado, como Isaías disse, nós vamos continuar levando a mesma vida e nós vamos continuar andando rasos no chão dessa terra, olhando apenas para as coisas terrenas. Então a primeira coisa que eu digo para você como um cidadão do céu é você ter essa fome, é você ter essa sede. Não importa quantos anos você já tem caminhado com Jesus, não importa quantas coisas você já tenha feito, quantas coisas Deus já tenha realizado através da sua vida, Deus tem mais para cada um de nós. O objetivo final de Deus é nos tornarmos como Jesus Cristo, é fazer de nós como imagem de Jesus. Meus irmãos, há tanto que Deus quer operar nas nossas vidas,
E nós precisamos nos colocar com esse espírito ensinável, com essa vontade, com esse zelo de aprender dele. E isso é para nós todos como igreja. E é isso que vai fazer a diferença no Brasil, e é isso que vai fazer a diferença no mundo. E é isso que vai fazer com que nós sejamos como tochas vivas para o Senhor. Então, por que é tão difícil às vezes nós termos um coração ensinável? Porque seguir um exemplo requisita que você reconheça que você não sabe, que você precisa aprender, você precisa ser pobre de espírito. Outra coisa, em segundo lugar, que nós precisamos para termos um espírito ensinável, é que isso vai requerer de você total dedicação. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto o seu objetivo, meu irmão, enquanto o seu principal objetivo for a sua faculdade, você jovem, você não vai alcançar isso. Enquanto o seu principal objetivo for o seu casamento, você não vai alcançar isso. Enquanto o seu principal objetivo for criar teus filhos, você não vai alcançar isso. Enquanto o seu principal objetivo for a sua carreira, for a sua promoção, você não vai alcançar isso. Enquanto o seu principal objetivo for o seu dinheiro, você não vai alcançar isso. Enquanto a sua vida não orbitar ao redor de Jesus Cristo, enquanto Ele não for o centro, enquanto Ele não for tudo, nada vai acontecer. Uma vez eu ouvi um sermão do Paul Washer, que ele disse que todas as coisas de errado que acontecem na nossa vida acontecem porque nós não somos como Jesus. Então o seu casamento, o problema do seu casamento é porque você não é como Jesus. O problema do seu relacionamento com seus filhos é porque você não é como Jesus. O problema que talvez você tenha no seu trabalho é porque você não é como Jesus. Tudo, meus irmãos, é por causa disso. Enquanto nós não colocarmos os nossos olhos nele, enquanto nós não nos apaixonarmos por ele todos os dias, enquanto nós não deixarmos a paixão queimar no nosso coração, enquanto nós não deixarmos que as lágrimas rolem e molhem nossos rostos todos os dias ou todas as noites, nós continuaremos permitindo com que os inimigos da cruz nos ataquem por causa da nossa hipocrisia. Em terceiro lugar, para nós termos um espírito ensinável, nós temos que ir contra a lógica desse mundo. Porque ser como Jesus tem a ver com ser e não com ter. E aqui tem muitos irmãos que estão à frente do ministério, vocacionados pela graça de Deus, como eu. Eu quero dizer para você que o centro da sua vida não é seu ministério também, não. Não é o sermão que você vai pregar no domingo. É resultado disso. O centro da sua vida é ser como Jesus. Se você for como Jesus, Deus vai usar o teu ministério de uma maneira tremenda. Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Mas não ande nesse caminho tendo outro objetivo que não seja ser como Ele, porque você pode passar a tua vida toda querendo ser um pregador, você pode passar a tua vida toda querendo ser um pastor, fazer coisas para Deus e não ser como Jesus. E é por isso que muitas vezes nós vemos tantos escândalos acontecendo, pessoas que nós tínhamos uma grande admiração caindo em pecados tão nefastos. Porque nós precisamos ter um espírito ensinável em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo, ele deixa bem claro a quem nós devemos imitar. Ele não diz que nós devemos imitar qualquer pessoa, mas no próprio versículo 17 ele diz: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Então, existe um padrão definido e existem pessoas definidas. Nós não devemos seguir a qualquer um. O próprio Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A quem Paulo está chamando para que a igreja imitasse? A ele mesmo. A ele mesmo porque ele seguia a Cristo. Então, tanto a Paulo, e acredito eu, quanto Paulo também ele está falando aqui sobre Timóteo e Epafrodito, que
ele falou sobre os dois, e ele, mesmo mostrando as fraquezas de Timóteo e de Epafrodito, e dele mesmo, Paulo ele diz, olhe para a gente, siga esse exemplo. E como que a gente, meus irmãos, coloca isso na nossa vida prática? Deus, pela sua graça, Ele concede à igreja exemplos, pastores, presbíteros, e Deus tem sido bom conosco. Deus nos deu homens de Deus para cuidar de nós. Os presbíteros dessa igreja que fielmente têm ensinado a palavra de Deus aqui. Pastor Isaac, todos os presbíteros, essas pessoas que você tem que olhar. São essas pessoas que você tem que olhar e querer ser como eles. Porque, meus irmãos, quantos hoje falam que podem seguir a Jesus longe da igreja, e não foi isso que Deus constituiu. Ele diz, não deixemos de congregar. E além disso, nós devemos respeitar e amar esses irmãos, sustentá-los em oração, porque eles são os exemplos que Deus colocou na nossa vida. É sobre os ombros deles que estão a responsabilidade. É deles que Deus vai cobrar no dia do juízo por pastorear essa igreja. Então é para eles que Deus colocou que nós olhemos. E meus irmãos, você não vai crescer em Deus, você não vai ser aquilo que Deus quer que você seja, enquanto você não deixar ser ensinado pelos aqueles que são liderança da igreja constituída por Deus, enquanto você não respeitar esses homens, enquanto você não abrir seu coração para amar. E o Isaac sabe disso, eu aprendi isso de uma maneira bem forte de Deus esse ano, e aprendi o valor que tem você ser pastoreado. Valorize isso, meus irmãos. Isso não existe em todos os lugares. Pessoas dispostas a amar, a cuidar e a ser um exemplo. E eu também quero aplicar essa palavra aos meus irmãos, todos vocês que tem pessoas que olham para vocês, os presbíteros, pastor, da responsabilidade que nós temos. Será que você pode levar uma pessoa que não conhece Jesus para ficar uma semana na sua casa? Será que ela vai sair de lá e ela vai glorificar Jesus pela sua vida? Ou ela vai maldizer a Cristo e ao Evangelho por causa da sua hipocrisia? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Será que nós podemos falar como Paulo, olha, siga o meu exemplo, vem comigo nessa caminhada que eu estou indo na direção de Jesus? Ou o nosso discurso está cheio de palavras bonitas, mas a nossa vida está vazia? Que nós possamos olhar para nós mesmos e que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que são tanto da fé quanto os que não são da fé. E Paulo, ele emenda o verso 17 no 18, através de uma conjunção aqui, que é a palavra pois, e ele diz, pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Esse foi o motivo que Paulo ele ter se colocado como exemplo. Por quê? Porque haviam pessoas no meio do rebanho de Cristo que estavam falando, olhem para mim, olhem, sejam como nós. E eram falsos mestres, eram lobos vestidos de ovelhas. Estavam lá para devorar, para destruir. E não eram inimigos confessos. Não eram os imperadores romanos querendo atacar. Não eram judeus perseguindo. Não. Eram próprias pessoas que se declaravam como irmãos. Que estavam lá, que sentavam junto com eles, que participavam da mesa do Senhor junto com eles. E foram chamados de inimigos da cruz de Cristo. Foram colocados no pior lugar onde se podia estar. Quando eu estava estudando esse texto, eu ouvi posições um pouco diferentes dos estudiosos de quem seriam esses, de quem eram esses que Paulo estava falando.
E acredito eu que possa ser de dois grupos. Talvez judaizantes, que ele tinha falado no versículo 2, e eu acredito que os irmãos sabem quem é os judaizantes. Era um grupo que dizia que não adiantava apenas você confessar Jesus Cristo como seu Salvador, não adiantava apenas você ser salvo pela graça de Deus, confessar seus pecados, começar a seguir a Jesus. Você precisava seguir a lei judaica, você precisava se circuncidar, você precisava guardar o sábado. E assim eles anulavam a graça de Deus. Havia um segundo grupo, que acredito eu que seja mais correto o pensamento, que era contra quem Paulo estava falando aqui, que era um grupo chamado de libertinos. E quem eram os libertinos? Era uma heresia que Paulo tinha combatido em Romanos capítulo 6, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, capítulo 6, verso 1 e 2, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Havia um grupo na igreja que dizia que quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus irá abundar. Então eles eram entregues aos seus apetites. Eles davam vazão a toda a sujeira do seu coração, dizendo que, por causa disso, a graça de Deus seria maior sobre eles. E eu tenho certeza que todo filho de Deus, todo aquele que é salvo e remido no sangue de Jesus, todo aquele que sabe de onde Jesus tirou, o seu ouvido dói quando você ouve isso. Então Paulo está combatendo esse grupo de pessoas. E antes de a gente falar das características desse grupo de pessoas, eu quero te chamar a atenção para o zelo de Paulo, para o zelo desse pastor, porque na Bíblia é dito que ele estava escrevendo com lágrimas. Ele estava escrevendo com lágrimas. Paulo, ele é um modelo completo de um pastor, de um ministro de Deus. Paulo, mesmo estando pregando em outras igrejas, fundando outras comunidades cristãs, ele não negligenciava aqueles com que ele já tinha passado um tempo, aqueles com que ele tinha pregado a palavra de Deus. Ele não cansava de cessar pelo bem-estar deles. Ele não deixava ninguém para trás. Ele não esquecia das suas colônias espirituais na Grécia e na Ásia Menor. E é interessante porque a igreja de Filipos, ela é resultado de uma interferência direta de Deus, quando Paulo estava disposto a ir para o Oriente, e ele tem uma visão do Senhor que ele aparece um varão macedônio para ele, que ele devia se encaminhar para o Ocidente, e ele sai plantando várias igrejas, e ele tinha um amor especial pelas suas igrejas, ele não deixava ninguém para trás. E Paulo também, como parte do zelo dele, ele não tinha medo algum de apontar o pecado. Paulo não tinha medo algum de falar a verdade àqueles que ele amava. E ele aponta o pecado e ele denuncia o pecado. Não como muitos pastores que nós temos hoje, que amam as aparências, que amam os louvores, que amam os aplausos e que nunca tocam na consciência daqueles que estão ouvindo. Dizem palavras bonitas, palavras que aquecem o coração, palavras que falam superficialmente ao coração dessas almas perdidas e as levam para o inferno, porque nunca tocam na onde precisam tocar. Pregadores de YouTube, cheios de vaidade, mas pregando o evangelho falso. Paulo não era assim. Paulo sabia que ele tinha sido chamado por Deus para pregar toda a verdade. E às vezes a verdade dói, mas sara e cura. E ele diz no verso que ele falava repetidas vezes e agora com lágrimas. Outra coisa que me impressiona é que Paulo, no seu zelo, quando ele levantava sua palavra para falar, e mesmo coisas duras, ele não falava sem afeto.
quando ele levantava sua voz e brandia a ira de Deus contra os pecadores e até mesmo contra os inimigos da cruz, os olhos dele estavam cheios de lágrimas e de dor. Ele não era insensível. Ele era misericordioso. Quantas vezes nós nos olhamos melhores que os outros e nós queremos misericórdia para nós, mas não queremos misericórdia para aqueles que pecam também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todas as vezes que nós levantamos a nossa voz e denunciamos o pecado, nós devemos fazer isso como Paulo, com os olhos cheios de lágrimas. Que Deus nos dê um coração assim. Que nós nunca nos olhemos melhor do que aquele nosso irmão ou com aquele nosso amigo que está vivendo uma vida dissoluta no pecado. E Paulo faz isso com os olhos cheios de lágrimas. E eu sei que isso deve falar mais àqueles que são vocacionados aqui. Muitas vezes Deus vai te chamar para confrontar o pecado, mas que você faça isso como Paulo fez. Porque isso vai fazer queimar o coração daquele que te ouve. Isso vai fazer arder. Porque Paulo é aqui como um pai ou como uma mãe que repreende seu filho. E eu lembro quando a minha mãe me corrigia, ela não fazia isso quando ela estava brava. Ela dava um tempinho, mandava eu descer lá, mandava eu abaixar minhas calças, deitar no colo dela. E muitas vezes ela me batia com a varinha e eu olhava para ela e ela estava chorando. Mas ela me corrigia com afeto. E é assim que Deus nos chama para ser. Ter esse amor explodindo no nosso coração. E meus irmãos, as advertências que Paulo deu para a igreja de Filipos, a palavra de Deus nos dá hoje. Porque hoje em dia há muito mais pessoas que fazem uma confissão de fé do que nos tempos de Paulo. Mas há muito mais hipócritas. Há muito mais confissões vazias. Há muitas pessoas que bebem a ceia do Senhor conosco e nunca deveriam tê-lo feito. Há muitas pessoas que descem as águas do batismo que nunca deveriam ter sido molhados por águas tão santas. Há muitos irmãos que estão com a boca cheia de palavras bonitas e cantam hinos bonitos, mas o coração está cheio de pecado, dando vazão à sua própria carne, e são a esses que Paulo chama de inimigos da cruz. E eu quero apresentar para vocês rapidamente as características deles e mostrar por que Paulo realmente tinha que chorar. E as características deles que Paulo aponta, a primeira delas é que o Deus deles é o próprio ventre ou o próprio estômago, dependendo da tradução que você está tendo. O que isso significa? Essa palavra é a mesma palavra que é usada para umbigo, por exemplo. Então Paulo está dizendo aqui que o Deus deles era eles mesmos. O Deus deles era eles mesmos. Não importa se eles tinham uma aparência de santidade. Não importa se eles vinham todo domingo de manhã para a igreja, ou se eles levantavam as mãos, fechavam os olhos, se eles davam o dízimo. Não importa. O Deus deles era eles mesmos. Pessoas movidas pelos seus prazeres, pelas suas próprias concupiscências. Pessoas que não conseguem dizer não à sua natureza pecaminosa, porque o próprio Deus é eles mesmos. Vaidosos, altivos, megalomaníacos, não buscam a glória de Deus, mas a própria glória. Pessoas que buscam seus próprios prazeres. Pessoas dominadas pelo seu próprio eu. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A quem você venera? E só você pode dizer isso. Olhando para dentro de si e vendo quem tem sido adorado no seu coração.
às vezes, pessoas naquele tempo que compartilhavam da mesa do Senhor na igreja e compartilhavam das mesas dos ídolos, se davam com os descrentes como se aquilo não fosse nada, excessos de bebida, excessos de comida. Meus irmãos, quando você está com amigos que não são cristãos, dá para ver uma diferença entre você e eles? As palavras que saem da sua boca são iguais às deles? Ou quando alguém olha, consegue perceber uma diferença em você? As coisas que você acessa no seu celular, os lugares onde você frequenta, são os mesmos? Há uma diferença? Ou você é igual a eles? Isso é uma coisa que você deve saber, porque nós que somos cidadãos dos céus, fomos chamados para adorar o Senhor Jesus, e não a nossa própria carne. Isso vai muitas vezes rasgar a gente. Vai decorrer com que você diga não às suas vontades, mas para adorar aquele que realmente importa. A segunda característica é que a glória deles era a sua infâmia, ou eles se gloriavam naquilo com que eles deveriam se envergonhar. E isso me lembra muito aquilo que Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Essas pessoas deviam se envergonhar das suas atitudes e muitas vezes elas se orgulham dessas atitudes, se orgulham da sua doutrina errada e caminham para a perdição, caminham para a condenação eterna. A terceira característica é: tem suas mentes voltadas apenas para as coisas materiais. Só se preocupam com as coisas terrenas. São pessoas que rastejam no solo dessa terra sem nunca sentir o poder do reino de Deus. Meu irmão, eu não estou dizendo aqui para você que você deve pedir demissão no seu trabalho e dormir até meio-dia todo dia, que Deus vai te dar seu sustento. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas a palavra diz aqui, e Paulo usa a palavra só. Eram pessoas que só conseguiam olhar para as coisas dessa terra, corações centrados no aqui e agora. O Deus dessas pessoas é o dinheiro, o maior senhor de escravos desse século. E esses falsos mestres, ou esses falsos cristãos que estavam no meio da igreja, eles tinham essa mesma característica. O lucro era tudo que eles buscavam. E como nós vemos isso claramente no nosso país, onde a principal bandeira é a riqueza. Irmãos, existe um paradoxo aqui que é muito estranho. Existem hoje em dia cristãos ambiciosos. E isso é um paradoxo. Não devia existir cristãos ambiciosos. Quem era Cristo? Um humilde galileu que não tinha onde reclinar a cabeça muitas vezes. E hoje nós temos cristãos que amam o dinheiro de tal maneira que chamam a ganância de prudência, que fecham os seus bolsos para ajudar o necessitado, que não se importam com a obra de Deus, com a obra missionária, com a obra da cruz, mas só pensam em si mesmos. Pessoas no meio da igreja que fecham e que não colaboram com o reino de Deus com o seu dinheiro, porque querem comprar um carro melhor, um carro do ano. Para quê? Para satisfazer a vaidade. Isso é pesado, meus irmãos, e dói. Eu sei que são palavras duras, difíceis de falar, mas a palavra de Deus é real. Nós não fomos chamados para olhar para as coisas terrenas, nós fomos chamados para olhar para o céu, que é a nossa pátria. Então os nossos recursos, nosso tempo, ele deve ser empregado nisso.
Meu irmão, o propósito da sua vida, o propósito de Deus te dar a respiração todos os dias não é para que você tenha o melhor cargo na sua empresa. Não é para você trabalhar 12 horas por dia, esquecer da sua família, esquecer o seu ministério, não ter tempo para Deus, não ter tempo para ajudar, não ter tempo para fazer uma visita para alguém que está doente, não ter tempo para estender a mão para o necessitado, porque você está tão ocupado. A minha promoção, a minha carreira, os meus estudos, os meus diplomas, e você está olhando para o chão, quando você devia olhar para o céu. Não gaste a sua vida pensando apenas nas coisas materiais. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E é isso que Paulo fala aqui. Outro ponto que Paulo diz, e ele é muito enfático, ele diz: eles caminham para a perdição. Meus irmãos, não há nenhum romantismo aqui. O caminho da heresia, o destino final é o abismo. Onde há heresia e onde há vida dissoluta, há inferno. Não haverá um passe de mágica, onde esses falsos mestres que pregam hoje aí, que você pode ver eles no YouTube, no Facebook, no Instagram, se eles pregarem um evangelho falso, e a vida deles é baseada no evangelho falso, o destino deles é o inferno. Se eles não se arrependerem, se eles não se humilharem, se eles não buscarem a Cristo, o destino deles é o inferno. Paulo é bem claro aqui. Irmãos, há muitos que nasceram na igreja, há muitos que cresceram nos departamentos infantis, há muitos que se batizaram na igreja, muitos que comeram a ceia na igreja, muitos que casaram na igreja, muitos que batizaram seus filhos na igreja e que vão morar no inferno. É uma palavra dura, mas é uma palavra real. E se há alguém hoje aqui cuja palavra de Deus toca nesse sentido, que haja lágrimas nos seus olhos, que você possa enxergar Jesus como o único sentido, que não vale a pena viver nesse mundo olhando para as coisas terrenas, que não vale a pena cultuar a si mesmo, mas cultuar Jesus, ter Jesus como centro da sua vida. E há esperança para você, há um Salvador que abre os braços para você. Há um Salvador disposto a perdoar a multidão dos seus pecados, e não importa o tamanho delas. Talvez você está aqui e você diz: mas os meus pecados são grandes demais, Jesus não pode me perdoar. Ah, se o pastor soubesse as coisas que eu fiz, Jesus nunca me perdoaria. Meu irmão, você está certo em achar que o seu pecado é grande, mas eu quero dizer para você que se você enxerga o seu pecado do tamanho de uma montanha, saiba que Jesus enxerga o verdadeiro tamanho dele e é muito maior que isso. Mas se ele te chamou para ser filho dele, ele sabia que o seu pecado era desse tamanho e mesmo assim ele te amou. E você nunca vai conseguir decepcioná-lo, porque ele sabia exatamente o tamanho do seu pecado e escolhe te amar mesmo assim. O amor dele é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido ou que você possa vir a cometer. Há esperança para todo aquele que clama o nome de Jesus. Então, se talvez o seu coração aqui se enquadra mais entre os inimigos da cruz do que entre o cidadão dos céus, há esperança para você. E Paulo, ele também chora por causa dos efeitos que essas pessoas causam. As maiores divisões na igreja, creio eu, foram causados por causa dessas pessoas. Os maiores problemas que nós temos, as maiores acusações que nós recebemos no mundo, são por causa dessas pessoas. Que haja 1000 demônios fora da igreja, mas que não haja um demônio no meio do santo povo de Deus. Que se for para que nós sejamos derrotados, que sejam pelos nossos inimigos que atacam do lado de fora, e não por causa de um traidor no nosso meio. Será que se Jesus descesse hoje,
ele não perguntaria para você: por que você está me esbofeteando? E é muito sério, meus irmãos. Eu ouvi certa vez também um sermão do Spurgeon, onde ele fala exatamente sobre esse texto, e ele dá um exemplo bem legal, que os reformados suíços, quando estavam lutando para manter sua liberdade religiosa, eles estavam defendendo um certo território, e eles estavam bem acurralados e cercados. E há um momento que o general ele olha e há um grito, porque ele percebeu que o inimigo conseguiu atingi-los por um lado onde era impossível se não houvesse algum irmão que tivesse traído, algum reformado que não tivesse vendido os seus irmãos. E aí ele dá um grito de comando e aqueles irmãos fazem como se fosse um ataque suicida e entregam suas vidas para morrer, com o coração triste, porque eles haviam sido traídos por aqueles que eles chamavam de irmãos. Então, se for para alguém ser derrotado, que sejam pelos de fora e não pelos daqui de dentro. E qual que é essa traição? Quantas pessoas deixam de vir a Jesus por causa da hipocrisia daqueles que se chamam cristãos, que confessam Jesus com suas bocas, mas suas vidas estão longe de Deus? E essas pessoas são como os fariseus, eles não entram no reino de Deus e eles fecham a porta para que ninguém mais entre. E Paulo chorava por causa disso. Paulo chorava por causa que havia pessoas assim no nosso meio. E haverá, e eu creio que haverá até o fim, porque o joio estará no meio do trigo até o fim, mas isso não é motivo para que nós não deixemos de chorar e nós não deixemos de pregar. E em quarto lugar, em último lugar, Paulo fala da nossa motivação, com que nós devíamos seguir esse exemplo, e a motivação é por causa da nossa pátria, da nossa cidadania, que nós não somos daqui, que nós somos do céu. O céu é a nossa pátria. Essa palavra cidadania ou pátria, em algumas traduções, ela é usada só nesse lugar no Novo Testamento. E não significa apenas um lugar, mas um conjunto de valores do cidadão dessa pátria. Já que somos cidadãos dos céus, nós devemos viver como tais aqui. E como vocês aprenderam, meus irmãos, Filipos era uma colônia romana. Era um lugar onde eram aplicadas as leis de Roma. Era um lugar onde era falado a língua de Roma, os costumes de Roma, as vestes de Roma, os costumes, a comida era romana. O Salvador era um imperador romano que era visto desde a época de Júlio César, proclamado como alguns como o Salvador do mundo, ou Salvador da humanidade. E creio eu que Paulo está dizendo aqui e está falando: irmãos, nós somos uma colônia do céu aqui. Nós devemos viver conforme os costumes da onde a gente veio, porque o céu não é apenas o lugar para onde a gente vai, é da onde a gente veio. Seu nome está escrito no livro da vida. No dia que você morrer, ou no dia que o Senhor vir nos buscar, você vai passar lá o seu passaporte lá, e a portinha vai abrir para você, porque seu nome está escrito lá. Os seus direitos são defendidos lá, e de lá vem o seu Salvador. O seu Salvador não vem de um presidente eleito aqui, ou de um presidente eleito no hemisfério norte, ou em qualquer lugar daqueles que se conclamam salvadores e Messias. O nosso Messias é Jesus Cristo. O nosso Messias não veste vermelho ou veste azul. O nosso Messias não segue uma ideologia de esquerda ou de direita. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu, é de lá que nós vemos e para lá que nós iremos. O nosso Salvador não é o imperador romano, mas é sim Jesus Cristo. E como Abraão, que viveu em tendas por aguardar uma cidade superior, ou Moisés, como renunciou às riquezas do Egito para receber essa recompensa celestial, nós assim também devemos viver, meus irmãos, porque a nossa pátria é o céu. Essa é a motivação. A motivação para você não viver uma vida de hipocrisia não é o inferno,
Não é a ira de Deus, mas assim a graça, porque uma cidadania, ela é dada por graça. Você não tem o poder de se tornar um cidadão brasileiro se você quiser, foi dado a você por graça, você nasceu aqui. Da mesma maneira nós nascemos no reino de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou por graça. E essa é a sua motivação. E é por isso que você tem que viver uma vida santa e diferente. Tem que haver uma diferença. As pessoas não podem olhar para você e olhar para os seus colegas do trabalho e acharem que é o mesmo tipo de pessoa. Temos que ser diferentes. A nossa linguagem tem que ser diferente. Não que você tenha que usar o evangeliquez. Não é isso que eu estou falando. Mas é que as suas palavras têm que ser cheias de amor. As suas palavras têm que apontar para Jesus. A todo momento, a todo tempo. E é isso que eu estou dizendo. E Paulo, ele termina com a esperança. E ele fecha o ciclo. Porque no começo do capítulo ele fala da sua conversão. Fala da sua santificação. E agora ele fala da glorificação. E ele olha para o céu e ele diz: de lá virá o nosso Salvador. Jesus vai voltar. Meus irmãos, se você olhar para toda a teologia de Paulo, Pedro, toda a teologia do Novo Testamento, nós não somos permitidos em lugar nenhum a dizer: não, Jesus vai demorar por causa disso, disso ou aquilo. Não. Cada geração foi chamada para viver na expectativa de ser aquela geração que verá os céus se abrirem. Não foi dado a você a permissão de viver: não, Jesus vai voltar só daqui 1000 anos. Ele já demorou 2000, daqui 1000 anos ele volta, porque não aconteceu isso ou não aconteceu aquilo. Não foi dado esse direito. E há um benefício enorme de nós vivemos na expectativa pela volta de Cristo, porque isso nos santifica. Isso é motivação para a nossa santificação. E acredito eu que a doutrina da volta de Jesus, junto com a doutrina da cruz, são as duas doutrinas que direcionam a nossa vida para que nós vivamos uma vida diferente dos inimigos da cruz. Porque quando nós temos a cruz em mente e a volta de Cristo, é impossível que nós continuemos vivendo, nos arrastando no chão dessa terra, comendo pó, sendo que nós fomos feitos para sermos como os anjos do céu. E eu quero dizer para você que esse seu corpo surrado, talvez surrado pelos anos, talvez com alguns cabelos brancos, marcado pela doença, marcado pelo cansaço, esse corpo um dia será como aquele corpo que João viu e caiu. Esse mesmo corpo hoje, que às vezes você se sente tão cansado e não consegue mais talvez realizar as atividades do dia a dia, esse corpo será como o corpo de Cristo, como aquele corpo que saiu daquela tumba e que moveu aquela pedra. Nossos corpos serão glorificados à imagem do corpo de Jesus, e nós iremos nos encontrar com eles nos ares. E talvez você se pergunta: mas como isso pode acontecer? Ou como os corpos daqueles que morreram há tanto tempo atrás, cujas partículas daquele corpo já se tornaram partes de outros seres vivos, como isso pode acontecer? Como o corpo daqueles que foram jogados no mar, ou foram comidos por criaturas, ou o que quer que seja? A explicação que Paulo nos dá é que isso será feito através do poder de Deus. A dinamite do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. O mesmo poder que fez com que tudo acontecesse do nada. O mesmo poder que trouxe ordem ao caos. É o poder que irá nos ressuscitar naquele dia. Ou que irá transformar os nossos corpos. E essa é a nossa esperança como cidadãos dos céus. Então, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo: tenha um espírito ensinável. Seja humilde. Seja pobre de espírito, que todos os dias, antes de você orar, clame a Deus para derramar da água no seu coração, porque se Ele não fizer isso, nem orar você consegue. Nem ler a Bíblia você consegue sem o Espírito de Deus, porque é Ele que realiza em nós tanto o querer, quanto o realizar. Tenham um espírito ensinável. Sejam submissos aos seus pastores, aos seus presbíteros. Se envolvam na obra de Deus. Isso vai ser instrumento do Senhor na sua vida.
Tenha cuidado e examine o seu coração todos os dias para que vocês não sejam como os inimigos da cruz. E se você se enquadra, talvez você está olhando para o seu coração dessa maneira, procure alguém hoje para que você possa conversar. Há pessoas aqui dispostas a encaminhar você a Cristo. Não vá embora da mesma forma. E outra coisa, lembre-se você, meu irmão, chamado e eleito do Senhor, noiva de Cristo, a sua cidadania está no céu. Você é mais que vencedor. Você é rico. Você tem o maior tesouro que você possa ter. Não viva apenas pelas coisas terrenas, mas viva buscando uma pátria superior. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.